rebreather é, na verdade, uma máquina que prevê a reciclagem dos gases, filtrando o que não é benéfico, que é o CO2, e injetando mais oxigênio, de alguma forma, para continuar fazendo funcionar o nosso corpo. O rebreather tem seus primórdios na antiguidade. As pessoas tentavam, com buchada de bode, e ficavam respirando e tentando recircular o gás. É claro que não tinham muito sucesso, e foi só a partir de uma necessidade, principalmente por causa dos mineiros que faziam as suas prospecções e muitas vezes ficavam presos e existiam gases tóxicos e por aí vai, que começou a existir a necessidade de um aparelho que fizesse recircular oxigênio para poder ir resgatar essas pessoas que estavam aprisionadas nessas minas. Entretanto, isso foi levado ao mergulho em 1870 e pouco. Logo depois do uso em resgate de minas e por aí vai, os militares ficaram de olho. E o que eles falaram? Isso aqui é interessante, porque a maior parte dos rebreathers não solta bolhas durante a maior parte do mergulho, a não ser na subida. E eles viram isso como um grande triunfo para ataques a navios e mergulhadores de ataque a portos, para desmantelar minas e por aí vai. Então, os militares começaram a guardar um pouco essa tecnologia e a escondê-la um pouco. Quando é que ela saiu do meio militar? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, um monte daqueles mergulhadores militares, o que eles disseram? Pô, eu mergulhava em operações militares. E sabe o quê? Era bastante divertido, porque além de eu desmontar as coisinhas, eu ainda via um peixinho aqui, brincava com meu colega, me divertia. Então eles falaram aqui, vamos pegar isso aqui e vamos dar um uso civil a esses rebreathers. E aí começaram a explorar cavernas na Inglaterra com rebreathers, os rebreathers da Dunlop, por exemplo. E pouco e pouco começou a sair o rebreather para fora. Só que foi exatamente ao mesmo tempo em que o Cousteau e o Gagnon lançaram o Aqualung, que era um sistema muito mais barato, utilizava ar e não oxigênio puro, como a maior parte dos rebreathers naquela época. Só depois, nos anos 80, que alguns exploradores de caverna decidiram revitalizar a ideia do rebreather e começaram a construir rebreathers em casa, basicamente para explorar cavernas. Outra coisa foi a grande evolução nos sensores de oxigênio. Antigamente, os sensores eram uma roleta russa, basicamente. Ele podia estar certo, como podia estar errado. Mesmo com a redundância, eles eram extremamente instáveis. Com o final dos anos 90 e até agora, eles têm conseguido estabilizar os sensores de oxigênio, principalmente para uso de mergulho. Não adianta a gente ter um sensor de oxigênio que funciona bem aqui, ele tem que funcionar bem sob pressão. E as pessoas começaram a aceitar melhor e, basicamente, principalmente porque o risco diminuiu. A grande vantagem é realmente o consumo de gases. O rebreather eletrônico ele tem um consumo que é basicamente o consumo metabólico do mergulhador. Então o mergulhador ele se exercita debaixo d'água de alguma forma, ou conduz as suas atividades, e ele consome oxigênio, basicamente. E o rebreather de circuito fechado eletrônico, ele repõe a quantidade de oxigênio que ele consumiu, dosando através de um sistema e injetando oxigênio puro para que ele se misture aos gases exalados e volte a ser utilizado pelo mergulhador. O circuito aberto não. A cada respirada e exalada, nós jogamos fora uma quantidade de oxigênio que poderia estar sendo aproveitada. Então, com isso, se a gente for comparar o mesmo tamanho, o mesmo volume de gás em circuito aberto e em circuito fechado, e dependendo da profundidade, claro, quanto mais fundo, maior é a vantagem do circuito fechado, ele pode ser 20, 30, 40, 50, 60 vezes mais eficiente do que um circuito aberto. O sistema Scuba ele tem basicamente a permanência com relação à quantidade de gás de acordo com o volume de gás que você leva. Se você tem 10 cilindros, você vai ficar 10 cilindros de tempo lá embaixo. No circuito fechado, como ele é extremamente eficiente, você só consome oxigênio. Então vai depender da quantidade de oxigênio que você tem para ficar lá embaixo. Outra coisa que limita o tempo do rebreather é a quantidade de horas ou quantidade de litros que você consegue filtrar o CO2. Tá? Então, existem rebreathers que têm uma capacidade muito grande de filtragem de CO2, outros nem tanto. Vai depender. Existem rebreathers que ficam 2 horas e tem rebreathers que ficam 8 horas. Tá? Profundidade, o rebreather,
ao contrário de certos aparelhos de mergulho, ele não é selado, ele está na mesma pressão do que o ambiente estiver. Então, ele não tem problema de profundidade, ele nunca vai implodir por uma questão de profundidade. Então, a profundidade do rebreather é ilimitado.